Existem textos da palavra de Deus que são muito especiais. Às vezes passamos por momentos turbulentos na nossa vida e nós somos acolhidos por esses textos. Eu lembro quando eu tinha, acredito, 8, 9 anos de idade, faz muito tempo. E a minha avó, ela estava já no estado terminal, minha avó por parte de mãe, e ela havia entregado a vida dela ao Senhor Jesus, e ela estava ali se ultimando, ela já não falava, um câncer bem agressivo, e o salmo que ela gostava muito, ela me pediu para ler, naquela tarde ali. Eu lembro que foi o último momento que eu tive com ela em vida, e naquele momento em que eu lia aquele salmo, olhando para ela assim, eu via as lágrimas rolando dos olhos dela. E esse salmo se tornou um salmo muito especial para mim, não só por aquele momento, mas por perceber esse cuidado extraordinário de Deus sobre a nossa vida. E de forma bem pessoal, eu me identifico muito com a caminhada de Davi, principalmente de onde Davi vem. Um rapaz que vem do campo, um pastor de ovelhas, que vivia cuidando das coisas simples do seu pai, uma vida extremamente simples, e de repente é chamado por Deus, é pensado por Deus, o mais fraco dentre os irmãos, aquele que Samuel não reparou nele, talvez nenhum de nós reparasse nele, mas exatamente aquele, porque segundo o Senhor falou lá a Samuel, Deus não vê como o homem vê. Nós percebemos aquilo que é exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, a história de Davi, desde o departamento infantil, a gente vai ouvindo sobre Davi, as batalhas de Davi, e a gente vai se encantando com a vida desse homem que, assim como nós, viveu altos e viveu baixos também. Teve grandes vitórias, mas também viveu grandes derrotas, quedas terríveis. E eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus nesse salmo, que com certeza os irmãos já ouviram vários sermões nele. E essa semana o Senhor me trouxe o Salmo 23, e eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá. O Senhor trouxe esse salmo mais uma vez ao meu coração, resgatando algo que nós não podemos, irmãos, de alguma forma perder de vista, que é o pastoreio do Senhor Jesus. Ele é o nosso supremo pastor, que tem cuidado de nós. E se há um tema que a gente pode dar para essa pregação aqui, nessa tarde, é Deus cuida de mim. Você pode afirmar isso? Deus cuida de mim. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Ele cuida de você. Ele cuida de você. E Davi traz aqui essa imagem maravilhosa, extraordinária desse cuidado do Senhor, e principalmente trazendo para nós aqui a realidade do seu cuidado diário, daquilo que ele fazia com as ovelhas do seu pai, de como era esse cuidado com as ovelhas. Ele traz essa comparação sobre o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos, irmãos, um salmo bem conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Senhor, fala aqui ao nosso coração agora por meio da Tua palavra, que o Teu Espírito a conduza, Pai, e nos restaure, e nos console,
e se for preciso também nos exorte, nos traga de volta ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando, irmãos, e refletindo nesse salmo essa semana, e algo que me veio à mente é que um dos maiores empecilhos a admitir a nossa falência, a admitir que somos fracos, que somos pequenos, que em nós não existe capacidade nenhuma de cuidar da nossa própria vida, de prover para a nossa vida, o que de fato precisamos é o nosso orgulho. Nós somos vencidos pela cruz, e na cruz, de uma vez por todas, o Senhor Jesus crucifica o nosso ego. De uma vez para sempre, Ele toma aquilo que é nosso e nos dá daquilo que é dele. De uma vez para sempre, Ele assume toda a minha miséria, toda a minha falência, toda a minha inaptidão, e me dá da sua justiça, me dá do seu poder, me dá da sua glória, me dá do seu espírito, me faz experimentar uma vida que é muito maior do que qualquer vida que eu pudesse conquistar pela força do meu braço. Só que nessa caminhada, muitas vezes, a luta que nós travamos não é uma luta exterior, mas é uma luta interior. Parece que o nosso coração, constantemente, ele se levanta ou ele tenta reassumir um controle que ele nunca teve. Porque o engano do pecado, o engano de Gênesis 3, o engano da queda, consiste exatamente em dizer que o homem ele pode ter um controle que ele não tem. Ele tenta levar a mim e a você a pensar que nós podemos ser autônomos, que de alguma forma nós podemos assumir a direção da nossa vida, o leme da nossa vida está nas nossas mãos, irmãos, só que nós não temos esse controle, nós não temos esse poder. Usando aqui a linguagem de Tiago, que nós cantamos aqui, nessa canção que é linda, nós somos como um vapor que aparece por um instante e logo se dissipa. Para aqueles homens lá que Tiago escreve, que pensavam que poderiam determinar o tempo, o local, os resultados das suas empreitadas, Tiago diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. A vida de vocês é como a neblina ou como um vapor que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés de ter essas jactâncias no coração, essas arrogantes pretensões no coração, vocês deveriam afirmar assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Só que isso, irmãos, humilha o homem. Isso humilha o nosso coração. Porque, afinal de contas, nós somos treinados desde a infância para assumirmos essa vida. Nós somos treinados desde a infância para sermos empreendedores, para sermos pessoas que vencem. Nós somos instruídos desde a infância, seja em casa, seja na escola, seja por meio da mídia, seja no contato com os amigos, com os colegas de trabalho ou na faculdade, nós somos instigados. O nosso coração é desafiado a sermos os melhores, a de alguma forma vencermos todos os dias. Ou seja, nós cremos de algum modo que nós podemos prover para a nossa vida tudo o que é necessário para que de alguma forma sejamos felizes. Tudo o que é necessário para que de alguma forma a gente possa olhar para a vida no final dela e dizer assim: olha, eu consegui, eu venci o meu combate, eu completei a minha carreira, e não aqui na perspectiva de Paulo, eu guardei a minha vida, aquilo que é precioso para mim, as minhas conquistas. É interessante esse paralelo com Paulo, porque Paulo, quando escreve a sua última carta a Timóteo, ele está preso, ele está num calabouço, ele está apenas aguardando a sua sentença, que sairá logo em breve, e ele sabe que sentença será proferida. Ele sabe que o que espera é a morte. E Paulo, ele é morto, ele é decapitado pouco tempo depois da sua segunda carta que ele escreve a Timóteo. Ele tem essa convicção, e ele sabe que a carreira que ele correu, o tesouro ou a vida dele não pertenciam mais a ele.
Desde o início da sua caminhada, ele já afirma isso quando na sua segunda viagem missionária, na sua terceira viagem missionária, ele está regressando e ele para lá em Mileto e ele pede para chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, igreja que Paulo amava muito, a igreja que Paulo passou 3 anos plantando, discipulando aqueles homens, e Paulo faz uma afirmação ali muito marcante. Ele diz: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Logo, irmãos, a vida de Paulo não é mais percebida a partir da sua força, das suas potencialidades, a partir daquilo que ele sonha, daquilo que ele almeja, daquilo que ele quer a partir dele mesmo. Mas ela é interpretada agora a partir daquilo que o Senhor Jesus diz que é vida agora para Paulo. E Paulo não enxerga mais a sua vida fora desse cuidado soberano de Cristo. E Paulo se prostra, Paulo dobra o seu coração. Nós lemos afirmativas como, por exemplo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas se permanecer na carne traz algum lucro para a igreja, algum benefício para a igreja, então que Deus me use aqui. Essas afirmativas fazem parte do caráter transformado de Paulo. Transformado não por Paulo, mas transformado pelo Senhor Jesus. Paulo está guardado, está protegido, está cuidado. A percepção de Paulo é que nada mais importa para ele a não ser o Senhor Jesus. Em Filipenses, por exemplo, ele questiona ali aqueles falsos mestres que se arvoravam na arrogância de apresentar os seus títulos, e ele diz assim: olha, se alguém tem de alguma forma com que se assoberbar, com que se orgulhar, esse alguém sou eu. E ele traz ali todo o seu pedigree, ele apresenta ali toda a sua linhagem, apresenta ali os seus títulos, e ele diz assim: olha, o que para mim era lucro, o que de repente pudesse me colocar diante dos homens como alguém que venceu, alguém que tem um poder humano, alguém que tem capacitações humanas, tudo isso eu considero como perda por causa de Cristo. Tudo isso eu considero como perda. Então, na história dos homens de Deus, essas lutas, elas existem no coração. Entretanto, a percepção, a consciência de que elas já foram vencidas na cruz, e o viver que agora temos, vivemos única e exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que se entregou por nós, que morreu por nós e que ressuscitou por nós. Essa é uma realidade que causa um impacto radical em toda a existência. Logo, a vida não é mais vivida numa perspectiva autônoma, onde eu tenho o controle, onde eu sou o Senhor. O apóstolo Paulo também em Romanos 8, ele diz que todas as coisas juntamente elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse caminho do pastoreio de Cristo sobre a vida, todas as coisas, elas incluem aí coisas boas como coisas ruins também. Aquelas que são favoráveis como as que são desfavoráveis. E citando mais uma vez Filipenses aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele diz então que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, satisfeito, porque ele sabe que existe um Deus que o fortalece, um Deus que cuida dele. E aqui Davi, quando escreve esse salmo, Davi faz uma afirmativa muito forte, a maior afirmativa, a principal afirmativa que Davi faz, ela se encontra no versículo 1. Davi diz assim então: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a base de todo o salmo. Se nós tirarmos esse versículo 1, todo o salmo ele desmonta. Porque nessa afirmação aqui, nessa afirmativa que Davi faz, Davi revela para a gente algumas características desse cuidado de Deus, já nesse primeiro versículo. Primeiro, a questão pessoal. Veja só, o Senhor é o meu pastor. Ele tem essa compreensão, essa consciência de que Deus é o seu pastor. E eu gosto muito dos salmos, irmãos, porque os salmos, eles traduzem a experiência do coração.
Eles expõem aquilo que o coração pensa sobre Deus. É a teologia posta em prática. Eles não são simplesmente uma produção acadêmica. Os salmos, eles não foram escritos com a intenção de simplesmente nos dar um compêndio de teologia, ou dar para mim e para você uma biblioteca teológica onde nós pudéssemos examinar Deus. Mas eles revelam para mim e para você a teologia desses homens posta em prática, nos momentos bons como nos momentos difíceis também. Os salmos são a voz do coração entoada em ritmo de poesia. Os salmos são a tradução daquilo que a alma vive com Deus. E Davi expressa isso aqui de forma muito pessoal. Não é porque o meu pai me ensinou, não é porque quando eu ia ao templo, o sacerdote lá, ou os profetas da época, me ensinaram isso aí, e eu aprendi com a mente. Mas Davi discerne isso com o coração: o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. É algo que é pessoal. Nós lemos do início do culto aqui, João capítulo 10, de 1 a 18. E o Senhor Jesus, ele afirma assim: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas conhecem o seu pastor. Há um tempo atrás, eu assisti um vídeo, mandaram um vídeo para mim, um rebanho de ovelhas. E aí tinha um cercado, não sei quantos dos irmãos chegaram a ver esse vídeo. Havia um cercado, e aí algumas pessoas chegavam ali, e o pastor daquelas ovelhas ensinou a forma como ele chamava as ovelhas. O assobio lá que ele fazia para chamar as ovelhas. E aí chega uma moça lá e ela fica assobiando, e as ovelhas não atendem. Depois chega outro rapaz e fica também chamando, e elas não atendem. Chegam outras pessoas e tentam chamar, e elas não atendem. Mas quando aquele pastor chega, ele não precisa gritar, ele não precisa de um outro tom, porque elas conhecem. E quando ele faz aquele som para elas, elas prontamente vêm até ele. E eu penso, irmãos, que da mesma forma Jesus tem essa imagem ali. Quando ele fala, elas ouvem a minha voz e elas atendem o meu chamado. Porque elas sabem que eu sou o bom pastor. E essa é a afirmação que Davi faz: o Senhor é o meu pastor. É o meu. É o meu. De forma pessoal eu identifico isso, porque eu reconheço a sua voz. Eu sei a sua forma de cuidar de mim. Eu sei o jeito dele. Eu reconheço o cheiro dele. Eu reconheço o timbre da sua voz. Eu reconheço porque existe um relacionamento entre nós. E nesse relacionamento eu identifico de forma muito clara todo o seu cuidado, toda a sua proteção, para onde ele me leva para conseguir alimento, com a forma como ele cuida de mim. É uma forma que eu percebo de forma muito clara: ele é o meu pastor. Muitas vezes a gente vive dentro da perspectiva, o Senhor é o pastor do pastor. O Senhor é o pastor do presbítero. É o pastor daquele irmão. É o pastor daquela irmã. E aí a gente recorre a esses irmãos como se de alguma forma eles pudessem transmitir para nós um tipo de cuidado, um tipo de pastoreio que não cabe a eles. Por mais que sejamos chamados a pastorear o rebanho de Deus, e Pedro faz isso de uma forma excepcional no capítulo 5 da sua primeira carta, quando ele chama pastores e presbíteros e se coloca como um presbítero como eles também, a pastorear o rebanho do Senhor. Esses pastores, eles simplesmente conduzem as ovelhas ao supremo pastor, mas eles não são os supremos pastores. Eles não são o bom pastor. Eles são um tipo de instrumento que Deus usa para que o supremo pastor seja percebido, e que por meio do jeito ou da forma como esse supremo pastor pastoreia as ovelhas, a gente possa de alguma forma, enquanto pastores,
cuidar das ovelhas, para que as ovelhas se sintam cuidadas não por nós pastores, mas pelo Supremo Pastor. Pensando aqui ainda nesse sentido de liderança, e já que iremos ter eleições para presbíteros e diáconos próximo domingo, irmãos, nesse cuidado, eu lembro que pastor Ricardo Agreste, numa pregação, ele disse o seguinte, ele disse: as ovelhas são ovelhas de Cristo, e a igreja, ela é a igreja de Cristo, ela é a noiva de Cristo. Então, muito cuidado, porque Cristo, ele é ciumento, ele tem ciúmes da sua noiva. Ele pagou o preço dessa noiva com o seu sangue, então não flerte com a noiva de Cristo. E há um risco muito grande, seja num líder de grupo pequeno, seja num líder de ministério, seja num pastor de igreja, seja num presbítero, seja num diácono, qualquer pessoa que de alguma forma exerce liderança, pensar que as pessoas pertencem a nós, quando elas não pertencem. O Supremo Pastor aqui é o Senhor Jesus. E Davi reconhece isso: o Senhor é o meu pastor. E estamos pensando aqui, irmãos, no líder de Israel. Ainda que essa imagem que está sobre a mente de Davi, ela tenha sido vivenciada por ele na sua adolescência, início de juventude, provavelmente Davi escreveu esse salmo aqui quando já adulto, maduro. Ele não era mais pastor de ovelhas, mas ele tinha em mente que o Senhor de fato é o pastor, mesmo ele sendo o líder de Israel. Em Ezequiel 34, por exemplo, nós vemos ali o profeta Ezequiel, em Jeremias 23 também, nós vemos esses dois profetas trazendo uma sentença muito grave sobre os maus pastores. E nós vemos ali a pronúncia do ai. Ai é uma sentença de Deus, algo que Deus está trazendo já como a conclusão de todo um processo, a sentença para alguém que não está fazendo algo que é da vontade do Senhor. E ele diz: ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? E ele começa a descrever, tanto Ezequiel como Jeremias, Ezequiel 34, Jeremias 23, eles começam a descrever o tipo de pastoreio que esses pastores desenvolviam. E ele diz que eles comiam as ovelhas cevadas, se vestiam da lã, se aproveitavam da gordura das ovelhas, e elas andavam aflitas, exaustas, perdidas, porque não tem quem cuide delas. Se tornaram pasto, inclusive, para as feras do campo, por não haver alguém que cuide das ovelhas. É certo que naquele tempo não havia o ministério pastoral ordenado como nós temos hoje. E o texto lá se refere aos líderes da nação. E nós estamos pensando aqui não numa nação como nós temos hoje, nem Israel hoje representa mais isso, mas nós pensamos aqui, à luz do contexto profético, uma teocracia, onde Deus era o rei supremo, era o pastor supremo e ordenava os líderes para que cuidassem do seu povo. E esses líderes não estavam desenvolvendo aquilo que Deus ordenou a eles. Então Deus mesmo os chama de maus pastores, e que demandará da mão deles as suas ovelhas. Deus mesmo cobrará deles. E lá em Ezequiel 34, principalmente o texto de Ezequiel, a profecia de Ezequiel nos aponta para um pastor que já é o Senhor Jesus, que será levantado como supremo pastor daquele povo que é chamado o povo de Deus. Então, Davi aqui, ainda que seja um pastor, nesse sentido agora, aquele que cuida, que zela, que está acima do povo, ele admite que o Senhor é o seu supremo pastor. Ele não toma para si a prerrogativa de que ele é o bom pastor, nem por toda a sua experiência, nem por toda a sua bagagem, mas ele atribui isso a Deus. O Senhor é o meu pastor. E como resultado disso, nada me faltará. Nada me faltará. A expressão literal aqui é: de nada eu sinto falta. Tudo o que eu tenho
Tudo o que eu preciso, Ele tem me dado. Há uma canção chamada Salmo 23 até, do Projeto Sola. E eles dizem assim: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Já parou para pensar nisso? Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E aí parece que o coração da gente começa a querer espernear um pouquinho. Porque muitas coisas que nós não temos, nós reputamos como sendo necessárias para a nossa vida. Nós temos aí de repente a mídia despertando a nossa curiosidade e aguçando a nossa cobiça para coisas que nós não necessitamos. Só que a gente entra num ritmo frenético para conquistar essas coisas agora. Ou sejam coisas materiais ou até mesmo pessoas. São necessidades que são despertadas, que nós não temos de fato, não são necessidades reais, mas que são despertadas de alguma forma agora, despertam na cobiça do nosso coração o desejo de possuí-las. E a gente começa agora a viver dentro de uma roda viva de insatisfação, porque por mais que a gente conquiste alguma coisa, a gente permanece com o coração insatisfeito, dizendo assim: não, mas eu ainda não tenho aquilo. Quando eu tiver aquilo ali, aí sim. Aí de repente você se desdobra, você assume compromissos que você não pode, você abre mão da sua família, você abre mão de uma série de coisas que de fato são importantes para conquistar essas coisas. E quando você conquista, parece que o nosso coração é exatamente aquilo que Jeremias descreve no capítulo 2 da sua profecia. Quando Deus diz assim: 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram. E Deus se define como o manancial de águas vivas. E o outro mal que o povo cometeu: passaram a cavar cisternas rachadas que não retêm água. Imagina só que de cisterna rachada em cisterna rachada, a gente vai cavando, tentando de alguma forma satisfazer o nosso coração, porque nós somos desafiados a necessitar ou a precisar de coisas que nós não precisamos de fato. E a gente vai cavando, a gente vai buscando, e de repente a gente conquista, e aquilo ali tem uma satisfação momentânea, a gente se alegra com aquilo ali, mas daqui a pouco a cisterna seca. E a gente começa a perceber que precisa de algo mais. Eu preciso de algo novo, eu preciso de um novo fôlego na minha vida, eu preciso de um novo desafio, eu preciso de um novo amor, eu preciso de um novo carro, eu preciso de um novo emprego, eu preciso de um novo curso, eu preciso de uma nova viagem, eu preciso. A vida vira uma correria desenfreada atrás de coisas que de fato nós não precisamos. E irmãos, aqui reside essa bronca terrível, porque se de fato o Senhor é o nosso pastor, e se Ele nos basta, e se Ele nos tem dado tudo o que de fato necessitamos, por que é que o nosso coração vive tão insatisfeito, irmãos? Por que é que de alguma forma a gente precisa de tanta coisa? Por que é que de alguma forma a gente precisa se sentir vivo, e para se sentir vivo eu preciso de algo mais? Para ter valor eu preciso de coisas que me transmitam ou transmitam para os outros algum valor. Por quê? E esse caminho constante de insatisfação é como um trator que vai destruindo a nossa vida e destruindo a vida das pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Aquilo que de fato Deus nos chamou para viver, como reflexo dessa nova identidade firmada em Cristo. O cuidado com os nossos filhos, o cuidado com o marido, com a esposa, o trabalho que Deus nos deu. Nós deixamos de honrar todas essas coisas, deixamos de honrar Deus nessas coisas, por causa dessa insatisfação miserável que toma conta do coração, onde sempre precisaremos de algo mais, onde eu nunca estou de fato satisfeito. E mais uma vez aqui eu cito o apóstolo Paulo em Filipenses 4. Existe um Deus que me fortalece. Eu não preciso de mais nada.
Eu sei viver na abundância das coisas, como eu experimento também a falta de todas elas. Há uma satisfação que toma conta do coração, que é muito maior, irmãos, que é muito maior do que tudo isso que o mundo aponta como sendo um caminho de satisfação, e que no final é apenas uma cisterna rachada que não consegue reter água. Enquanto Deus está aqui dizendo assim: rapaz, bebe, mergulha, eu sou manancial de águas vivas. A gente insiste em cavar cisternas rachadas, e o mundo está cavando essas cisternas, e todos os dias eles chegam para mim e para você e dizem assim: olha, eu descobri algo novo, eu sou feliz, e isso e aquilo outro. Aí daqui a pouco você pergunta: e aí, como é que você está? Como que? Já virei a página, mudei a cor do cabelo, troquei o carro, comprei uma casa nova, fiz uma nova viagem, e agora já estou esperando a próxima. Porque não para. É como aquela sanguessuga, né? Que tem 2 filhas, né? Dá e dá, sempre quer mais, sempre está buscando algo, não para. E aí Davi está dizendo assim: olha, nada me falta, nada me falta, eu estou pleno, eu estou completo, eu estou satisfeito. Então ele passa a descrever como Deus cuida dele. E rapidamente, pensando aqui com os irmãos, primeiro, ele diz assim, versículo 2 e o versículo 3: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Perceba o cuidado de Deus aqui. Os pastores normais, os pastores como Davi foi no passado, eles buscavam sempre os melhores pastos para as suas ovelhas, porque os melhores pastos faziam com que as ovelhas pudessem se alimentar sem muito esforço. A grama era geralmente verde, e essa grama nascia perto de ribeiros de águas tranquilas. Essas águas de alguma forma alimentavam a grama, faziam com que a grama crescesse naquela região, e a ovelha não tinha muito esforço, ela não precisava se baixar muito para comer. Geralmente aquela grama subia até metade ou no joelho da ovelha, e ela, com a simples atitude ali, com o ato de baixar um pouco sua cabeça, ela começava a comer aquela grama que era verdejante, que era suculenta, que tinha os nutrientes de que de fato ela precisava. E ele percebe aqui esse cuidado de Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa visão é literalmente a expressão de algo que é tão proveitoso, que não gera um cansaço, não gera um esforço sobre-humano para poder ter o alimento nas suas mãos. Não é algo onde eu estou literalmente me matando para ter, mas esse cuidado de Deus, esse suprimento de Deus, ele vem em forma de repouso até. E lembrando aqui do salmista, no Salmo 127, quando ele afirma: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Perceba o cuidado do Senhor. Não é um chamado à preguiça, não é um chamado a simplesmente dizer assim: eu não posso de repente sonhar com algo melhor, eu não posso batalhar por um emprego melhor, por uma condição melhor, mas é onde essas coisas não assumem o controle do nosso coração, de modo que o que eu tenho, ou o que Deus me tem dado, de alguma forma me satisfaz, e me satisfaz trazendo para a minha alma descanso, repouso. Outra expressão que Davi usa aqui é: refrigera-me a alma. Perceba que nós sabemos, a ovelha ela não tem essa alma que Davi está descrevendo aqui. Entretanto, ele percebe esse cuidado do Senhor para com ele, nesse refrigério. E aqui literalmente, esse refrigério para a alma, tanto é psicológico, tanto é mental, quanto físico também. E a geração que nos encontramos, irmãos, é uma geração cansada. Eu não sei você, mas o domingo é um dia que a gente não descansa. E a segunda-feira a gente começa, você chega na noite, final da segunda-feira,
Começou ali, primeiro dia de trabalho da semana. Você encontra as pessoas já na segunda-feira dizendo assim: como eu quero que a sexta chegue. Olha, eu estou doido por aquele feriado. Eu não vejo a hora daquela praia. As férias estão chegando. A pessoa está ansioso para chegar às férias. Passa 15 dias das férias, pelo menos comigo é assim. Passa 15 dias das férias para conseguir frear a mente e começar a descansar. E aí os outros 15 dias já é na luta do coração. Termina não, termina. Você já vai vivendo essa luta ansiosa por esse descanso. Só que o que Davi está dizendo aqui, e é certo que cada tempo exerce as suas pressões sobre as pessoas. Então, não pense que o tempo de Davi era melhor ou pior do que o nosso. Davi sofria as pressões também do seu tempo, assim como nós sofremos. E ele percebe aqui que Deus, ele refrigera a sua alma, mesmo em meio aos dias mais turbulentos que possam existir. Deus é aquele que de fato traz refrigério para a alma. É aquele que acalma o coração, é aquele que restaura o nosso vigor. E lembrando aqui Isaías, quando Isaías lá no capítulo 40, ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E tudo isso Deus faz, guia-me pelas veredas da justiça, Deus faz por meio da sua fidelidade, não simplesmente a mim ou a você, mas por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Deus é fiel a si mesmo. Há um hino que nós cantamos que é o Deus de Abraão. E um dos trechos do hino diz assim: meu Deus por si jurou, e eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Mas o juramento que Deus faz ali a Abraão é exatamente isso. Deus jura por si. Deus não espera que Abraão percorra aqueles pedaços de animais ali, para que de alguma forma Deus diga assim: olha, nossa aliança está estabelecida. Mas o texto de Gênesis nos diz que Deus faz cair pesado sono sobre Abraão, e Deus mesmo percorre, e Deus mesmo faz a aliança entre ele e Abraão, assumindo as duas partes do pacto. Deus é aquele que faz, é aquele que diz assim: Abraão, eu sei que você vai descumprir, e eu estou assumindo aqui a sua parte, eu cumprirei por você. E lá na cruz, Deus paga o pacto que ele fez com Abraão, quando ele crucifica o seu filho naquela cruz. Aquilo que foi impossível a Abraão, ou a mim, ou a você cumprir, Deus cumpriu, por causa daquela aliança que ele firmou lá com Abraão. Abraão, eu pagarei o preço. Então, irmãos, tudo o que acontece na nossa vida com Deus é primeiramente por amor do seu nome. É claro que Ele nos ama. É claro que Ele prova o seu amor para conosco, matando o seu Filho na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Entretanto, em tudo isso há um amor maior, há um zelo maior. E esse zelo é o zelo de Deus por sua glória. É o amor de Deus pelo seu nome. Outra expressão que Davi usa a partir do versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu cajado, ou o teu bordão e o teu cajado me consolam. E aqui literalmente é esse cuidado de Deus mesmo nos piores dias. E muitas vezes passamos por eles, irmãos. Nós não estamos isentos dos dias maus. Nós não estamos isentos do vale da sombra e da escuridão, ou do vale da sombra e da morte. Nós não estamos alheios a isso. Nós passamos por momentos de dificuldade, por momentos de perda, por momentos onde o coração está apertado, por momentos onde muitas vezes nós perguntamos: Deus, onde estás? E a resposta que Davi dá é: porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Nos momentos mais adversos, nos momentos mais difíceis, nos momentos onde muitas vezes parece que o nosso travesseiro é o nosso maior companheiro, que recolhe ali as nossas lágrimas, que fica encharcado com a nossa dor, com o nosso sofrimento, onde parece que ninguém mais nos compreende. Saiba que muito mais do que o nosso travesseiro, Deus está conosco. Esse pastor amado não desampara.
Ele não se aparta, Ele não nos deixa, Ele não desiste de nós, Ele está a todo tempo cuidando de nós. E dois instrumentos que Davi fala aqui, o seu bordão e o seu cajado. Ele é aquele que está lá pronto para afugentar qualquer animal selvagem que venha nos devorar. E ele também é aquele que com o seu cajado nos traz para perto, quando muitas vezes, nesses momentos de adversidade, de sofrimento, tentamos nos afastar. Nos desesperamos e tentamos buscar outros pastos. Com o seu cajado, então, Ele nos traz para perto. Ele cuida de mim e de você. A terceira imagem que Davi usa aqui, o versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É literalmente aqui Davi se vê sentado numa grande mesa, e nessa mesa estão os opositores de Davi, gente que faz mal a Davi. E é interessante, irmãos, a figura que Davi usa aqui, porque unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, é literalmente como se Davi se sentisse um homem bem gordo na frente dos outros que estão ali, sentado numa cadeira mais alta. É essa a tradução literal do texto. Não é uma imagem um pouco estranha? Um homem muito gordo, numa cadeira mais alta, diante dos adversários, diante dos opositores. Só que isso quer dizer algo. Quer dizer que Deus tem fartado Davi, Deus tem dado muito mais a Davi, e tem colocado Davi em lugar de honra, diante dos seus opositores. Agora pense o seguinte: nos nossos dias nós somos instigados a de alguma forma exercer a justiça pela força do nosso braço. Tiago, na sua carta, ele diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é a força do braço do homem. E se você conhece a história de Davi, você vai perceber isso. Na história de Saul com Davi, por exemplo, Davi tem a chance de tirar a vida de Saul por pelo menos 2 vezes que eu me lembre. Davi tem Saul nas suas mãos. E tem um momento que Davi corta um pedaço da veste de Saul, e depois ele começa a chorar por causa disso. Porque nem para ter tocado na veste de Saul era para ele ter tocado. E ele está ali arrependido por causa disso. E ele tem uma consciência, irmãos, que não é a força do braço dele que vai dar a ele aquilo que Deus prometeu a ele, mas que é a fidelidade do Senhor. Então não adianta, de alguma forma, Davi tentar se rebelar para estabelecer aquilo que Deus prometeu a ele. Ele é chamado a descansar no Senhor. Só que mais uma vez se estabelece a luta dentro do nosso coração, porque toda a instrução que nós tivemos fez o mal, pisou no pé, está aqui a mãozada. Mexeu comigo, agora vai ter o troco. Fez isso porque provocou, agora está aí a resposta. E ainda que a gente não haja com a agressividade física, muitas vezes nós começamos a montar um cenário para jogar contra quem nos faz mal, para de alguma forma dar o troco, pagar numa moeda, talvez até um pouco mais refinada, mas vamos pagar na mesma moeda. Muitas vezes instruímos os nossos filhos assim. E o que Davi está dizendo é que Deus vai preparar uma mesa. É como se Deus fosse o anfitrião daquela casa. Deus colocou uma mesa ali, pôs uma mesa. Nessa mesa estão os adversários de Davi, os opositores de Davi. E Deus dá a Davi o local do chefe da mesa, na cabeça da mesa. Davi se assenta ali numa cadeira mais alta e ele é engordado por Deus, ele é ungido por Deus, ele é prestigiado por Deus. As melhores comidas são postas diante de Davi como sinal de honra. Só que quem faz isso é o Senhor, não é Davi, não é a politicagem,
não é o jeitinho, mas é Deus quem honra Davi. E por fim, Davi conclui esse salmo dizendo assim: que 2 companheiros serão os amigos de viagem, bondade e misericórdia. Ele diz que certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E ele conclui esse salmo tendo essa firme convicção no coração de que Deus, por meio da sua bondade e da sua misericórdia, colocará esses 2 companheiros de viagem ao lado de Davi, que o seguirão todos os dias da sua vida e farão com que Davi habite na casa do Senhor para todo sempre. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Irmãos, se Deus de fato cuida de nós, lembrando aqui daquela música, aquilo que nós não temos, nós não precisamos. Nós não precisamos desejar nada do que Deus não nos deu. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso pastor. E Ele sabe exatamente como cuidar de cada um de nós. Deus não cuida de nós de forma grosseira, né? De forma generalizada. Deus cuida de nós de forma pessoal. Deus sabe como apertar a vida de cada um de nós. Deus sabe também o momento exato de folgar. Deus sabe o momento exato de repente dizer assim, está na hora de dar um presente a esse menino. Mas Deus também sabe o momento exato de nos disciplinar. Ele sabe o momento exato. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Então, não fique esperneando. Não caia nessa correria desenfreada de esquecer de Deus e de tudo que Deus tem dado para viver nessa perspectiva que o mundo que não conhece a Deus vive, nesse enfado, nesse cansaço, nessa loucura de tentar estabelecer um reino sobre a terra. Castelos de areia. Nós somos chamados, irmãos, a olhar para Deus e dizer assim: o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele dá aquilo que de fato eu necessito, Ele me dá da sua presença, e no mais, nas demais coisas, Ele já tem provido tudo, tudo, tudo. Eu não preciso de mais nada, não preciso. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar.